dia a todos os jovens, bom dia a todos. Damos início à cerimônia de abertura do Literone, Literatura no Coloni, um evento em parceria com a Biblioteca Monteiro Lobato e a Divisão de Práticas Discente, representada pela professora e escritora Nilma Lacerda, e um elo fundamental com a professora de língua portuguesa Márcia de Assis. O evento tem por objetivo falar de leitura e literatura, e é isso que estamos vivendo essa semana. Na terça-feira demos início ao Literone, na biblioteca, com o sarau, com a Fernanda Portoni. Ontem tivemos a presença do escritor Luiz Fernando Braga, e hoje, no encerramento, temos a presença do escritor de literatura infantil e juvenil, Luiz Eduardo Mata. Para dar as boas-vindas, convidamos a diretora do Coloni, a professora e escritora Induína Montealbert. A escola está em festa, né? Festa literária, festa de poesia. Pelos 4 cantos da escola se respira poesia, se respira leitura. E acho que é um momento, esse segundo semestre está assim fantástico e trazendo um espaço diferenciado para a escola. Um espaço onde se pode viver um lado, a dimensão poética que se alia à dimensão prosaica da escola, fazendo com que essas duas dimensões se encarreguem, busquem a formação de nosso grupo, não só de estudantes, mas de professores, de funcionários, e agradecer ao projeto, não é, que se integra ao Coloni, não é, com a Nilma, que há algum tempo vem, né, acreditou e continua acreditando nessa escola, os professores nossos, né, tanto de português, de literatura, que buscam fazer com que esse espaço seja um espaço de leitura, de poesia, de literatura, e a biblioteca, né, que também se alia a esse projeto maior e faz desse espaço um espaço rico de promoção da imaginação. E para entrar no clima, eu trouxe uma poesia de Bia Couto, um moçambicano que escreve lindamente, e eu gostaria de fechar essa minha fala agradecendo a todos, agradecendo ao escritor, agradecendo aos nossos estudantes que aqui estão, aos coordenadores do projeto, da biblioteca, a Márcia, a todos que fazem com que essa escola seja um espaço de alegria via literatura e poesia. O título é Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo por que luto, nasço. Bom dia para todos e que as nossas atividades hoje sejam repletas de alegria e de conhecimento. Muito obrigada. Agradecendo a presença da professora Induína, queria convidar a professora de língua portuguesa Márcia de Assis, que na sequência vai mostrar um vídeo para vocês do que já aconteceu essa semana. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia ao 6º ano, ao 7º ano. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje. E essa semana a gente vem fazendo, né, algumas atividades voltadas para o Literone. E na terça-feira aconteceu um momento na biblioteca, ontem um momento aqui com o nosso professor, que também é escritor, né? Não sei se vocês do 6º e 7º ano conhecem, o Luiz Fernando. Ontem ele fez uma atividade com o ensino médio e hoje a presença do Luiz Eduardo, que já é um companheiro, né, Luiz Eduardo, de outras escolas, ele tem um trabalho nessa área de literatura infanto-juvenil muito bom, muito interessante. Vocês leram, né, Morte no Colégio e o Roubo no Paço Imperial, não? Qual foi o outro? O Beco
do Planalto Central, então vou poder contemplar o escritor, fazer perguntas para ele, sugar o máximo que vocês quiserem, né? Ver aí as curiosidades que vocês têm sobre a produção, como o processo de criação, sobre as histórias, enfim, que vocês leram, e abrindo possibilidades de daqui a pouco vocês começarem a ler outros livros, né? Não só do Eleuso Eduardo, mas também de outros autores, que a gente é muito rico no Brasil de escritores. Então eu vou mostrar um pequeno videozinho, porque eu não sei se vocês chegaram a ver, até publiquei no Facebook, no grupo do colégio, mas talvez nem todos tenham visto. Só para a gente entrar também, né? Aproveitando aqui a poesia da Etuiana, agora a gente vai ver uma parte visual, né, desse evento e entrar mais ainda no clima, tá bom? Tá muito baixo. Nesse momento as crianças estavam lendo poemas. Nesse momento, a escritora Fernanda Bortoni os convidou, né, para fazer leitura de alguns poemas. Ela estava vestida com uma saia e na saia havia vários poemas colados. Então teve um momento que os meninos foram convidados a tirar o poema que quisesse e fazer a leitura. Aí é um grupo do 2º ano do Fundamental 1. Agora, alguns momentos de ontem, quando o escritor Luiz Fernando Braga veio para o encontro com o ensino médio. cujo entorno montanhoso parecia desabar sobre mim. Em meu universo, o imaginoso sempre se sobrepôs ao real. Eu preferi... Quando, na semana passada, eu estava em processo de finalização de um artigo sobre Clarice Lispector, eu estava sofrendo, porque eu tinha que produzir um texto técnico. E quando eu escrevi Romance Cocodrilo e Helena de Troy,
os livros vieram inteiros, mas eu não sei se eu vou publicar, porque eu tenho medo desses livros. E talvez eles nunca sejam publicados, mas assim, eu tenho o que acontece com coisas mudam no mundo, que em geral não está satisfeito com esse país que a gente tem, com esse mundo que a gente tem, a gente não tem, né? O lugar da literatura no mundo. Então, estamos exercendo esse direito político, um direito à literatura como forma de nos humanizar. A violência, a estética da violência é uma forma de arte, né? E a gente tem, assim, na literatura brasileira, vários exemplos. Por exemplo, o Rubem Fonseca, né? Que é um escritor já velhinho, já com quase 90 anos de idade, escritor mineiro. É isso, e hoje a gente também vai, né, ter a memória desse momento. Daqui a pouco nós vamos virar vídeo e vamos virar fotos. Tenha uma boa manhã. Bem, agradecendo a professora Márcia de Assis. Agora eu gostaria de chamar a coordenadora da Biblioteca Monteiro Lobato, a bibliotecária Riete Quaresma. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer aos escritores, né, que estão fazendo dessa semana um sucesso. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento tão grandioso, né? Também agradecer também a superintendente Débora Ambider, que esteve presente na abertura na biblioteca, no dia do sarau. E é isso, acho que tudo já foi resumido, a semana, né, já foi muito bem resumida aqui os momentos, e hoje tenho certeza que vai ser mais um momento agradável e de conhecimento, porque ler é tudo. Ler nos torna mais seres pensantes, nos torna mais questionadores, mais eloquentes, e é tudo, a literatura e é vida. E é isso, eu queria agradecer novamente a todo mundo, que, assim, se for falar o nome, né, a gente não sai daqui, mas, assim, obrigada e um bom evento para todos. Obrigado, Riete. Bem, agora eu queria convidar a professora e escritora Nilma Lacerda, que é uma grande parceira nessa caminhada do Literune. Gente, bom dia. Com bastante alegria, a gente está no nosso trabalho cotidiano, garantindo um direito humano. Estamos aqui garantindo o direito à literatura, que o pensador Antônio Cândido coloca como tão necessário quanto aqueles que dizem respeito à moradia, à alimentação, à liberdade, porque a nossa bibliotecária Riete coloca bastante bem: ler nos humaniza. A gente não nasce humano, a gente nasce um animal, né, como tantos outros, e nós vamos nos tornando humanos pela convivência com outros humanos e que vão nos passando essas características de solidariedade, companheirismo, compaixão, colocar-se no lugar do outro. É isso que a literatura nos permite em grande parte. E nesse colocar-se no lugar do outro vem dor, né? Vem a consciência do quanto dói viver, mas vem a consciência também do quanto é poético, do quanto é fulgurante, muitas vezes, o ato de viver. Para isso estamos aqui e nessa parceria, num trabalho de equipe que propicia que no cotidiano a gente abra, assim, né, esse grande espaço para vivermos a literatura. Bem, agora vamos compor a mesa. Gostaria de convidar a bibliotecária Riete Quaresma, a professora de língua portuguesa Márcia de Assis, o escritor com presença ilustre aqui, Luiz Eduardo Mata, e para mediar o debate com vocês, Shirley França.
Bom dia a todos e a todas. É uma alegria, uma honra estar nesse momento culminando aqui um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há alguns dias, né, aqui no Colune. E eu vou me apresentar. Meu nome é Shirley França, nasci em Brasília, sou atriz, contadora de histórias e trabalho com educação há muitos anos. E hoje faço graduação em pedagogia e sou bolsista da professora Nilma Lacerda. E é uma honra, mais uma vez, participar aqui com todos os senhores. Ao meu lado, nossa presença ilustre, nosso querido escritor, né, convidado, com mais de 25 anos de profissão, de carreira, diversos títulos publicados, dezenas e milhares de exemplares vendidos. Luiz Eduardo Mata, um dos pioneiros e principais nomes do thriller, que são narrativas de suspense e mistério no Brasil. Iniciou sua carreira literária em 1993, aos 18 anos, com o romance Conexão Beirute-Teherã, prefaciado pelo embaixador intelectual libanês Mansur Shalita, um dos maiores especialistas em Oriente Médio do Brasil. Sua produção intensificou-se a partir do ano 2000, com a publicação de outros thrillers, como A Ira Implacável e 120 Horas, dois livros destinados ao público adulto. Em 2007, decidiu transpor para a literatura a literatura juvenil. E sua experiência como autor de livros policial e de mistério, lançou aí A Menina dos Olhos, dele, né, que é Morte no Colégio, pela coleção Vagalumes, da editora Ática. São dele ainda os thrillers juvenis Roubo no Paço Imperial, O Rubi no Planalto Central, de 2009, O Diário Perdido de Pernambuco, de 2012, os 3 pertencentes à série Olho do Lance e os Caça-Mistérios. Em 2011, O Dia Seguinte. Em 2015, Mistério do Grêmio, pela editora SESI. Em 2015 também, A Passageira 45, pela editora Lê. O primeiro volume da série policial juvenil, O Vale dos Mistérios. Em 2011, Luiz Eduardo Mata enveredou em um novo gênero, o chiclete, lançado na série As Bem Resolvidas, voltada para o público jovem feminino. E recentemente, bem recentemente, da série A Detetive Cecília, pela editora do Brasil. Luiz Eduardo Mata tem diversos artigos, ensaios publicados, boa parte abordando a questão da formação dos leitores nas escolas e popularizando a leitura no Brasil. Visita, como hoje, periodicamente escolas de todo o país, dando palestras e participando de eventos e feiras. Então, agora, o momento mais esperado, dou a palavra aqui ao nosso querido escritor para falar conosco dessa experiência, dessa vida que ele vem desenvolvendo aí há tanto tempo na literatura e a história dele, que nós estamos tão curiosos para saber. Então, muito agradecida aí pela sua presença, tá? Bom dia a todas e todos. Prazer enorme estar aqui. Eu perguntei quanto tempo nós temos, porque se deixar eu falo 10 horas, né? Aqui, direto. A Márcia me conhece já há muitos anos, sabe que eu falo muito, né? Eu já tive oportunidade, ela já me convidou algumas vezes, né, para visitar outros colégios em que ela dava aulas e sempre era uma festa, mas eu tinha que me segurar, porque eu gosto muito de falar, né? E gosto muito de ouvir também. E acabava que os eventos que eram para durar 1 hora, duravam 2, né? Umas coisas assim, porque eu falava, aí estourava a aula do professor de matemática, de ciências, enfim, né? Eu acabava bagunçando demais o cronograma
do colégio naquele dia. Mas, enfim, é um prazer imenso estar aqui, estou admiradíssimo pelo capricho todo que foi feito, né, na organização aqui do evento, né, e queria dizer a vocês o seguinte: eu tenho 25 anos de carreira literária, como a Shirley falou aqui, é verdade, né? Eu comecei a escrever quando eu tinha 17 anos, publiquei aos 18, né? Mas, surpreendentemente, o livro, ele nem sempre fez parte da minha vida. Todo escritor, nós temos escritores aqui presentes, né? Sabem disso, professores também. Todo escritor, ele precisa ser um leitor, porque a palavra é o seu instrumento de trabalho. Não só de criatividade vive a literatura. A literatura é um conjunto de questões, de elementos que juntos formam uma história. E o escritor, ele necessariamente precisa ser um leitor, ele precisa ter a prática da leitura, porque é dessa forma que ele vai se familiarizar com a palavra escrita e vai poder compor as suas próprias histórias. O idioma, ele é o grande instrumento de vida, né, profissional do escritor, né? É o instrumento com o qual ele trabalha. Só que eu me tornei leitor por acidente, porque isso que eu vou falar aqui é válido, sobretudo, para aqueles jovens que ainda não não descobriram o amor pelos livros, pela leitura, como uma atividade prazerosa, que é dessa forma que ela se sedimenta no nosso dia a dia. Eu tinha 10 anos na ocasião, isso foi no longínquo ano de 1985, estou com 42, né? Então, em 32 anos, estudava no Rio, num colégio pequeno, e não tinha o menor prazer em ler um livro. Eu começava a ler, abria nas primeiras páginas e abandonava o livro imediatamente, né? Porque começava a me dar sono, começava a me aborrecer, que a leitura era tediosa para mim. E no colégio em que eu estudava, eu tive o privilégio de ter uma professora de língua portuguesa excelente, e ela adotou um livro, sala de aula, para todos lerem, e esse livro eu, né, tive que ler. Comecei a leitura logo depois do almoço, eu me lembro nitidamente do dia, era um dia bonito como esse que está fazendo hoje, né? Era aquele tipo de dia que muita gente se pergunta: o que eu vou fazer, né? Por que raios eu vou ficar em casa lendo com um dia lindo como esse que nos convida para fazer coisa ao ar livre, né? Era uma pergunta que eu me fazia muito, né? E aí eu comecei a ler aquele livro, né? Isso logo depois do almoço, uma tarde linda e tal, e não consegui largar o livro enquanto não tinha chegado ao final da trama. Era um livro policial, infanto-juvenil. Eu estava conversando com a Nilma Lacerda sobre isso, estávamos falando sobre isso, antes de começar, do grande escritor que escreveu esse livro, Ganimedes José, escritor fantástico. Foi o meu... Eu costumo dizer que os livros do Ganimedes, sobretudo essa série que eu li, que esse livro né, que foi adotado no colégio, era parte de uma série de quase 40 livros, todos protagonizados pelos mesmos personagens, que essa série da Inspetora foi o meu Harry Potter, né, na época, né? Ele foi o equivalente para mim do Harry Potter para as gerações mais recentes. E foi até interessante que recentemente eu fiz parte de um projeto de visitas a bibliotecas
pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e eu visitei várias cidades durante uma semana. É um projeto chamado Viagem Literária, e uma das cidades era a cidade do Ganimedes José, Casabranca, que é uma cidade belíssima, parece Petrópolis. E eu fiquei maluco na cidade, porque eu sou um ganimedista, né? Não sei se existe isso, né? Eu sou fã do Ganimedes até hoje, reverencio a obra dele, até pelo que ela fez por mim. E eu saí pela cidade depois da palestra, com o pessoal lá da biblioteca, para visitar os pontos da cidade onde se passavam as tramas da inspetora, né? Inclusive visitamos a casa do Ganimedes, né? Foi uma emoção equivalente de alguém visitar, sei lá, a cidade de Londres e a casa da J.K. Rowling, né? Aqui mora a J.K. Rowling, autora da série Harry Potter. E foi fantástico. Então, esse livro, naquele momento, no decorrer da leitura, naquela tarde, eu comecei a ler aquela história que começou chata no meu entendimento, mas, sei lá, logo depois da leitura, passadas as primeiras páginas, aquela trama começou a me interessar, começou a me prender, começou a me despertar algum sentimento inédito de curiosidade, de emoção, e eu cheguei ao final da leitura numa tarde. E depois comecei a ler, fui ler os outros livros da coleção, que eram quase 40, né, como eu falei aqui, e li um atrás do outro, e em pouco tempo, o menino que não gostava de ler se tornou um leitor apaixonado por livros, de tal modo que hoje, aos 42 anos, até hoje, eu não consigo passar um santo dia da minha vida sem ler um pouco de algum livro. É uma coisa fantástica e vocês não têm ideia de como a leitura mudou a minha vida para melhor, né? Eu fui resgatado pela leitura. E mais interessante, isso se deu no ambiente escolar, né? As minhas grandes incentivadoras de leitura foram minhas professoras. Essa é uma das razões pelas quais eu tenho enorme prazer em visitar as escolas, porque é um ambiente propício para o jovem, a criança e o jovem tomar contato com a leitura e com o prazer da leitura. Porque isso é uma coisa que muita gente ainda não compreende, como a leitura pode ser uma atividade prazerosa, né? Como uma página de um livro, ela aparentemente sem graça, o que a gente vê aqui, que um livro não tem nenhum elemento tecnológico, né? Não tem aqui recursos 3D, nem de efeitos especiais, nem movimentos, nem músicas, nem coisa alguma. E, no entanto, essas letrinhas que juntas formam palavras que, por sua vez, vão formar frases e parágrafos e páginas, e dali a pouco nós nos tornamos, a história ela ganha forma e nós nos tornamos personagens dessas histórias também, porque a nossa imaginação entra em ação, nós somos obrigados a nos concentrar nessas páginas e elas nos absorvem e nos sugam para dentro de uma história. Então, por diversas vezes, eu já me senti materializado dentro de uma trama. Num primeiro momento, eu estou na minha casa ou num ambiente qualquer lendo, e a história ela é tão boa que eu me esqueço que eu estou no meu ambiente real e eu me vejo junto àqueles personagens vivendo emoções as mais diversas, né? De repente, eu estou candidamente sentado ali no meu cantinho lendo e no instante seguinte eu estou sendo perseguido por vampiros ou por bandidos ou indo atrás de assassinos, né? De mercenários, ou visitando um campo florido, enfim, tudo depende da trama, né? E vivendo aquelas emoções que estão sendo transmitidas pelos escritores naquelas histórias.
e me divertindo muito, vivendo emoções enormes e, ao mesmo tempo, sem que eu perceba, aprendendo uma série de coisas, de elementos, absorvendo conhecimento, né, sem perceber. E eu senti isso nitidamente no meu colégio, quando eu, que era um aluno até aquele momento médio, eu não era um bom aluno, né? Eu era um aluno de nota 5, nota 6, nota 5,5, 4,5. Quando eu tirava um 7, eu acendia uma vela, porque era um milagre, né? Era uma coisa fantástica, né, no meu universo naquele momento. E, pouco a pouco, as minhas notas começaram a melhorar. De tal modo que um dia a coordenadora lá do meu colégio me chamou na sala dela, e eu já fui morrendo de medo, né? Achando que eu tivesse feito alguma coisa errada. E ela veio falar comigo e perguntar o que estava acontecendo, que as minhas notas estavam subindo. Ela veio falar comigo muito simpática. Eu desconfio que ela estava achando, com toda a razão, não tiro a razão dela, que eu estava cometendo alguma ilegalidade dentro do colégio, ou colando de alguém, ou alguém estava fazendo exercício para mim, enfim, porque as minhas notas tinham subido muito. De 5,5 eu tinha ido para 9, né? De 4,5 para 8, né? O 7 tinha virado um 10. E ela veio me perguntar o que estava acontecendo, se eu estava estudando mais, enfim, né? Porque os coordenadores, essa é uma das funções, né? É justamente estar atento aos movimentos dos alunos em sala de aula, atento às suas necessidades, né, aos seus problemas, enfim, acompanhando realmente a evolução deles em sala de aula. E eu falei para ela, olha, tia Kátia, né, até hoje, quando eu encontro com ela na rua, eu chamo ela de tia, né, porque é a tia Kátia, né, eu falei para ela, olha, eu posso garantir à senhora de que eu não estou colando nem nada, não estou fazendo nada, mas eu realmente não sei o que está acontecendo e eu vou investigar, e assim que eu tiver a resposta, eu venho aqui e conto para a senhora. E eu fiquei muito intrigado, porque realmente eu não estou fazendo nada, né, demais, não estava estudando mais do que eu estudava, não estava fazendo nada além do que eu já fazia. E aí um dia eu descobri o que estava acontecendo. Eu estava sentado placidamente no fundo da sala, e, de repente, por um motivo imbecil qualquer, né, dois rapazes que estudavam comigo começaram a se estapear em sala de aula, né? Eu acho que foi uma coisa besta. Um não tinha emprestado a caneta para o outro, ou alguém fez uma piadinha que o outro não gostou. Enfim, não foi um motivo que justificasse aquilo, e foi uma comoção em sala de aula, e eu não percebi, porque naquele instante a professora, que estava fazendo uma explicação lá no quadro, né, ela tinha acabado de anotar qualquer coisa e eu estava completamente concentrado na aula, de modo que podia eclodir uma guerra naquele momento no colégio e eu não perceberia. Aí veio um amigo meu me cutucar, falei, você não está vendo que está a briga? Eu falei, que briga? Aí eu olhei, eles estão... Mas espera só, mas deixa eu terminar de copiar ali, rápido. Terminei, né? Já estava muita gente socorrendo os meninos ali, ou tentando apartar. A minha presença não era necessária naquele momento. Eu estava concentrado na aula. Então, o que estava acontecendo era o seguinte. Para a gente ler um livro, como eu falei aqui, são essas páginas aparentemente sem a menor graça, né? Visualmente. Para que a gente entenda e mergulhe na história que está sendo contada, nós temos que nos concentrar. E quando eu aprendi a me concentrar num livro, que a leitura se tornou uma paixão e um hábito diário, eu treinava essa concentração na história o tempo todo. E ao me concentrar numa história, num livro, eu era capaz de me concentrar em qualquer coisa, sobretudo numa aula. Então, o meu rendimento escolar melhorou por um motivo simples. Eu estava me concentrando nas explicações que os professores estavam dando, e isso era consequência direta
do ato de ler. Então, essa foi a primeira consequência prática que a leitura me trouxe, né? E houve outras, né? As minhas redações começaram a melhorar, porque, claro, eu estava com um contato muito mais direto, cotidiano, com a língua portuguesa, né? A norma culta, né? Como se diz, né? Da língua. Então, as minhas redações foram começaram a melhorar, a construção das narrativas que eu fui do meu raciocínio nas redações. As minhas aulas de matemática melhoraram, porque eu começava a entender melhor o enunciado das questões, que são todos em português, né? Então, quer dizer, você tendo um domínio da leitura, você passa a melhorar em todos os aspectos da vida. Isso sem contar os aspectos menos diretos, né? Que a Nilma Lacerda explicou aqui brevemente na abertura da nossa conversa, né? Você passa a entender melhor as pessoas, passa a ter uma visão do mundo mais abrangente, passa a compreender melhor a realidade, se colocar no lugar do outro. Quer dizer, isso tudo são ganhos que nós temos com a leitura regular todos os dias. Quer dizer, é algo que só nos traz benefícios. E eu posso dizer a vocês, sem o menor medo de exagerar, que eu devo à leitura, sei lá, 80% do que eu sou hoje, eu devo aos livros. Eu devo à leitura, claro que ao estudo, enfim, à escola, às professoras, que foram excelentes, né? Foram grandes aliadas no meu itinerário como leitor, né? Sobretudo naqueles primeiros passos. Mas os livros, eles me trouxeram um conhecimento que eu não seria capaz de mensurar, que a leitura realmente ela é fantástica, né? E eu vou aqui, não sei se dá tempo de eu contar um caso, que se... Quantos? Dá, acho que dá. Para encerrar aqui a minha introdução, e aí depois vocês vão fazer perguntas, aí eu posso responder pontualmente. Deixa eu contar para vocês um caso que se passou uns anos atrás. Eu fui dar uma palestra num colégio onde foi adotado o Roubo no Paço Imperial, não sei se ele está aí, o livro, né? Que é o primeiro volume dessa série, Os Caça-Mistérios, nos 6º anos. Eu fui dar uma palestra e comecei a falar sobre o livro, sobre a trama, enfim, discutir um pouco. E eu, sempre que eu posso, eu entro nessa questão do prazer da leitura, né? Do estímulo à leitura, como ler pode ser prazeroso, enfim. E aí eu estava fazendo, né? Falando justamente sobre isso, quando eu olhei para o meio do auditório e tinha um rapaz sentado no meio, assim, eu não vou apontar para nenhum lugar em particular aqui, para ninguém achar que é uma indireta, né? Que não é. Estava um rapaz sentado e ele me olhava com uma cara assim de ostensiva perplexidade, como se eu fosse um extraterrestre que tivesse aterrissado ali naquele colégio falando um monte de asneiras. E quando eu falei que a leitura podia ser a coisa mais estimulante, uma atividade extremamente estimulante, ele gritou lá do meio do auditório, assim, que não concordava. Eu não concordo. Falou assim mesmo. Eu não concordo. Quebrou aquele silêncio hospitalar que estava dentro do auditório. E aí começamos a conversar, porque ele não concordava. Ele começou a dizer que ler era muito chato, que ele detestava e tal. Aí falou lá tudo que ele não gostava na leitura e terminou com a seguinte frase. E tem outra coisa, eu não tenho tempo para ler. Eu sou muito ocupado. Aí eu falei, escuta, só me desculpar, mas eu também sou muito ocupado e eu tenho tempo para ler. Não, mas eu sou ocupadíssimo, não sei o que e tal. Não, então calma. Me fala aí o que você faz ao longo do seu dia, que eu tenho certeza que eu vou encontrar um lugarzinho aí para leitura. Aí ele falou, não, eu sou muito ocupado, não sei o quê. Começou a falar lá tudo que ele fazia. Também ele contou pormenorizadamente tudo que ele dizia, até a marca da pasta de dentes que ele usava, ele me falou lá. Era Colgate, e tinha a especificação, não era só a marca, né? Era o tipo, né, da pasta, enfim.
E no final, né, só para encurtar a história, ele dizia que chegava em casa, ele fazia uma atividade qualquer à tarde, ele ia para o colégio de manhã e tal, à tarde ele fazia inglês e natação, ou coisa que o valha, fazia os deveres de casa e ia para a internet, ficava até a hora de dormir. Aí eu falei, legal, que horas mais ou menos você vai para a internet? Umas 6 horas da tarde. E você fica até que horas? Que horas você dorme? Mais ou menos? Umas 11. Falei, nossa, você fica 5 horas na internet? Assim, direto? Não, porque a internet eu acho fantástica, maravilhosa, eu também uso, enfim, então, não, eu acho ótimo também, não sei o quê, porque eu fico... Aí ele também falou tudo que ele fazia na internet, nas redes sociais que ele era membro, e com quem que ele... Os mecanismos de aplicativos de mensagens, né, que ele usava para se comunicar com os amigos, enfim, então... Aí eu perguntei, mas nessas 5 horas que você fica na internet, você fica direto? Você não vai ao banheiro, não janta, nem coisa parecida? Falou, não, claro que eu vou ao banheiro, que eu janto, né? Ele só faltou completar assim, né? Sou idiota, né? Evidentemente, né? Que eu vou e faço tal. Tá, assim, se não for ser muito indiscreto, né? Quanto tempo você leva jantando? Uns 20 minutos, mais ou menos. E não te faz falta esses 20 minutos na internet? Na internet? Falei, não, 20 minutos não é nada. Então tá. Então era aí que eu queria chegar. Já que 20 minutos não é nada, e você é um cara inteligente, aí, com opiniões, qualidades que eu admiro num ser humano, né? Você tem opiniões, você tem o direito de externá-las. Isso é assegurado pela Constituição Federal, inclusive, né? Eu vou te lançar um desafio. Você vai pegar 20 minutos do seu dia, não mais do que 20, pode ser 15, se você achar melhor, aí que você vai decidir. Vai à biblioteca do seu colégio, uma biblioteca razoável lá, e vai pegar um livro para ler. Você vai pegar o livro, não é que você vai ler o livro em 15 minutos, ele já ficou apavorado, né, de ler o livro inteiro em 15 ou 20 minutos. Você vai marcar no teu celular ou no teu relógio, vai começar a ler. Se a leitura não te interessar, tocar o despertador, né? Você vai marcar lá para tocar em 20 minutos. Se em 20 minutos tocar o despertador e a leitura não tiver te interessado, você vai simplesmente fechar o livro e devolver. No outro dia, você vai pegar um outro livro, vai ler 20 minutos, não te interessou, não tem problema, devolve e tal. Vai chegar um dia em que uma leitura vai interessar você. E você vai tocar o despertador, você vai ativar aquele módulo soneca, que dá mais 5 minutos, vai querer ler mais umas páginas, aí vai tocar de novo, você vai adiar mais uma vez, vai ler mais um pouquinho, e vai querer levar o livro para casa, ou, no caso, a biblioteca não emprestar, vai prosseguir a leitura no dia seguinte. Procura um gênero que você goste, né? Você imagina um tipo de filme que você goste. Procura um livro nesse gênero e vai fundo, né? Eu duvido que isso aconteça e tal. Olha, você só pode dizer que não deu certo quando você tentar. Se você não tiver tentado, você não pode me dizer que não funcionou. Isso não existe. Não sei o quê. Ele ficou meio nervoso. No final, eu fiquei para assinar os livros. Ele nem ficou lá, foi-se embora, enfim, meio mal-humorado e tal. Ele e o grupo dele, tinha um grupo lá de amigos também, ficaram muito aborrecidos comigo, né, por essa minha intervenção e tal. Passou-se 1 ano e pouco, esse mesmo colégio repetiu a adoção do roubo no Paço Imperial nos 6º anos e adotou nos 7º anos Morte no Colégio, né, que foi lido lá pelas turmas, e eu voltei a esse colégio. Fiz as palestras para os 6º anos, a palestra foi ótima, fabulosa, etc. Houve um pequeno intervalo, eu voltei ao auditório para falar com os 7º sobre Morte no Colégio. Quando eu entro, porque os 7º anos daquele ano nada mais eram do que os 6º anos do ano anterior, 1 ano depois. Quando eu entro no auditório, quem eu vejo sentado no auditório está o meu amigo lá, sentado. No mesmo lugar, com o mesmo amigo dele ao lado, né? Aí eu fiz de conta que não reconheci ninguém, comecei a falar sobre o livro Morte no Colégio, que
fala sobre a busca de Atlântida, o continente perdido, patati, patatá, não sei o quê. E aí eu pensei cá com meus botões, eu falei assim, eu vou dar uma provocada nele, né? Vamos ver como é que ele vai reagir dessa vez. Aí comecei a falar, não sei se deu uma de João sem braço, falei, não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês do ano passado, acho que não. Mas a leitura pode ser uma coisa muito estimulante. Aí eu olhei para ele, ele estava assim. Aí eu falei, bom, ele não deve ter ouvido, né? Eu vou ser um pouco mais incisivo. Porque você pega um livro para ler, não sei quem é leitor aqui, não sei o que, você pega, você mergulha na história, de repente você está vivendo a aventura, você está sendo perseguido por bandidos, ou está voando numa vassoura, ou está lutando com um dragão, ou está investigando um crime. É maravilhoso, você vira um personagem. Aí eu olhei para ele estava cutucando um amigo assim. E o amigo também estava. Eu falei, gente, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu entrei na turma errada, né? Enfim, ou é um irmão gêmeo. Falei, vou pegar pesadíssimo, né? Agora ele vai ter que reagir. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que vocês podem acreditar. Pensem em qualquer atividade de entretenimento, qualquer uma. Assistir televisão, ver filme, jogar no computador, enfim. O livro dá de 30 a 0. Aí eu olhei para ele, ele se levantou e fez assim. Olha, aí eu falei assim, Jesus passou por esse auditório, não é possível, não foi um milagre, foi operado aqui nesse colégio. Ou então é um irmão gêmeo, né? Que não é possível. Então o outro também tem um irmão gêmeo. Eu fiquei meio perplexo. Aí, eu estou acabando agora. Aí vieram falar comigo, eu disse que eu falo muito, né? Aí ele veio falar comigo. No final, foi assinar os livros, ele virou-se para mim e falou assim, oi tio, lembra de mim? Eu falei, claro, filho, como é que eu ia me esquecer de você, né? Depois daquela nossa conversa e tal. O que você conta? Não, sabe, é o seguinte, eu segui a regra dos 20 minutos por dia. Sabe quantos livros eu li no último ano? Quantos? 30. 30 livros. Ele tinha lido toda a série de Harry Potter, tinha lido os meus livros, tinha lido as Crônicas de Nárnia, que é um tijolo desse tamanho, você tacar na cabeça de uma pessoa, você mata a pessoa com esse livro. É fantástico. E é maravilhoso, uma das melhores coisas que eu já li e tal. E ele começou a me dar dicas de livros, né? E dicas de livros para eu não ler, né? Despertou, inclusive, a ira de uma menina que estava atrás, que também tinha seguido a regra dos 20 minutos por dia, mas tinha ficado na dela até aquele momento, que ele falou mal do Crepúsculo, que eu não tinha que ler de jeito nenhum, que era horrível, e ela reagiu naquele momento. Falei, não dê ouvidos a esse prego, sem noção, entendeu? Crepúsculo é maravilhoso. Eles começaram a discutir literatura na minha frente, por que o Crepúsculo era bom, por que ele era ruim, e eu fiquei quieto no meu canto, só ouvindo, né? Quer dizer, e ali naquele grupo tinha uns 5 ou 6 que tinham se tornado leitores, lendo, começaram aos pouquinhos, que a gente tem que começar realmente aos poucos. Então, só para encerrar essa fala, qual é o recado que eu quero passar com isso? Todos nós podemos nos tornar leitores. Basta que a gente comece e experimente. Pouco a pouco, aos pouquinhos, ninguém nasce sabendo, né? Nós não somos biologicamente preparados para ler, isso é uma coisa que a gente adquire com a vida, né? Então, é uma questão de treino e de perseverança, com a esperança de que a gente vai se tornar leitor. Então, eu era um garoto que não gostava de ler e me tornei leitor. E há centenas de outros exemplos, ao longo desses anos que eu visito o colégio, de garotos e garotas que se tornaram leitores assim. Então, é uma dica que eu dou para aqueles que estão aqui e que, porventura, tem uma certa preguiça de pegar um livro para ler, não sei se é o caso, eu estou arriscando aqui, pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas se por um acaso houver, né, leiam, sigam essa regrinha, 20 minutos por dia, vão à biblioteca aqui da escola, enfim, tem meus livros que eu trouxe, esses 3 aqui eu vou deixar, enfim, e outros livros de outros autores, e vocês vão ver a diferença positiva que isso vai fazer na vida de vocês, né? Quer dizer, a leitura ela vai ser cada vez mais importante na formação profissional, porque nós estamos, inclusive, entrando hoje na era do conhecimento. Quer dizer, um país não poderá mais crescer e se desenvolver sem uma população instruída. E a leitura é o grande aliado que nós contamos
para auxiliar nesse processo. É isso. Né? Passei um pouquinho de 1 minuto, mas vamos para a prorrogação um pouquinho e conseguimos aqui terminar essa primeira parte. Sim, agora nós vamos passar a palavra ao auditório, né? Nós temos aqui o 6º e o 7º ano, que tivemos contato com 2 obras, que é Morte no Colégio e o Roubo do Rubi no Planalto Central. Então, nós vamos abrir a palavra a perguntas e vamos procurar fazer perguntas breves e respostas breves, para que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso tempo. Para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo, que está bem corrido, bem acelerado. Então, vamos levantar a mão, o Marcelo vai entregar o microfone para a gente abrir esse diálogo entre a plateia e o nosso escritor. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre o roubo do Rubi do Planalto Central. Eu queria saber se o Rubi existe e se ele é de fato desejado pelos ladrões na vida real, como conta o seu livro. Como é que é o seu nome? Ana Luísa. Ana Luísa, olha, obrigado pela tua pergunta. O Rubi, ele não existe, né? Toda essa história é fictícia, mas ele... o nome, Agni Phul, né, que é a flor de fogo, ele é realmente um nome em hindi, né, que é uma das línguas da Índia, né? Por que eu coloquei um rubi? Porque o subsolo da Índia, dessa parte da Índia, de onde vem esse marajá, que também não existe na vida real, né, ele é um subsolo rico em rubis. Por isso que eu elegi um rubi, coloquei um rubi, não coloquei uma esmeralda, um diamante, nem nada disso, né? A história é toda fictícia. Ela foi recriada num ambiente real, que é a cidade de Brasília. A cidade de Brasília, que está no livro, ela é assim. Não tem nenhuma informação errada, né? Mas a trama toda, ela é ficcional. Obrigada. Obrigado a você. Mais alguém, gente? Boa tarde. Lá, tudo bem? Seu nome? Tá bom. Não tem problema, boa tarde. Olha, ótima pergunta. Foi o seguinte, a história do Morte no Colégio, né? Quem não ouviu a pergunta foi o seguinte: de onde surgiu a ideia de fazer uma história que fale sobre a Atlântida, né? Eu tenho fascinação por Atlântida. É um dos grandes enigmas da antiguidade que ainda não foram solucionados. Até hoje não se sabe se o continente de Atlântida existiu ou não, se no caso ter existido, né, onde ficava, né? Muitos falam que era no Oceano Atlântico, por isso que o Oceano Atlântico chama-se Atlântico, né? Que seria uma localização de Atlântida. Ele surgiu da seguinte forma. Quando eu tive a ideia de escrever literatura juvenil, em 2004, que foi quando foi escrito Morte no Colégio, ele foi publicado em 2007, mas foi escrito em 2004. Eu estava, assim, meio sem saber o que fazer. Eu queria contribuir com a formação de leitores na adolescência. Esse foi o objetivo. Mas como fazer isso? Aí resgatei as primeiras histórias que eu li, do Ganymede José e de outros. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não queria fazer só um livro de mistério. Eu queria fazer um livro de mistério que tivesse algum elemento a mais, assim, um tempero a mais. Então eu pensei num grande enigma da antiguidade. Naquela época estava muito na moda livros com essa temática. O grande best-seller daquele ano era o Código da Vinci, que falava sobre o Santo Graal, também um enigma, né, antigo, mas com fundo religioso. E eu queria fazer uma coisa assim, naquele estilo, que instigar um pouco mais os leitores. E aí um dia eu estava vendo uma exposição no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio, chamada dos Pergaminhos do Mar Morto, que foram uma descoberta arqueológica feita na década de 40 em Israel, sobre pergaminhos da época de Cristo, que estavam perfeitamente conservados numa caverna junto ao Mar Morto.
Aí, vendo aquilo, eu fiquei pensando, poxa vida, podia criar também uns manuscritos perdidos que falassem de algum enigma, sei lá, uma descoberta que, opa, vai jogar a luz a um mistério antigo. Aí eu pensei, qual é o grande mistério antigo? Aí veio a Atlântida, na hora. E aí surgiu, aí que eu completei a criação do livro e comecei a escrever. Foi isso, né? Foi maravilhoso. E agora vai sair o segundo volume, em 2019, será a continuação do Morte no Colégio, que é o livro de Atlântida, que eles vão continuar procurando esses manuscritos que aparecem no Morte no Colégio. Obrigado. Tá? Ótima pergunta, parabéns. Obrigado. Carol aqui levantou, na sequência vai... Vamos lá. Quando você quis fazer um livro, quem na sua família te apoiou a fazer um livro? Na minha família? Olha, todo mundo, quer dizer, minha mãe me apoiou, enfim, mas me apoiou apavorada, né? Porque falava naquela época, sempre se falou muito que livro não dá futuro, né? No Brasil, que as pessoas não você eleger ser escritor como profissão numa mãe zelosa é preocupante. Ela me apoiou, mas apavorada, né? Mas todas as maluquices que eu quis fazer, ela ajudou, enfim. Noite de autógrafos, a primeira, né? Foi em 93. Eu sempre servi coquetel nas minhas noites de autógrafos. Eu não vou receber meus convidados a seco, né? Sem uma comidinha, tomar alguma coisa para beber, enfim. Então, naquele momento, ela me ajudou a providenciar tudo. E ela me apoiou, minha avó também, né? As pessoas mais próximas me deram um apoio muito grande. Mas era um apoio sempre achando que aquilo ia dar errado, né? Tinha tudo para dar errado, na verdade, elas estavam certas. Eu tinha 17 anos, meu primeiro livro não era bom, assim, mal escrito, sem estrutura nenhuma, publicando por uma editora minúscula, tinha tudo para dar errado. Mas, por incrível que pareça, deu certo. Eu tenho a impressão que a perseverança ao longo desses anos, como foi uma paixão muito grande, a paixão pela escrita, né? Aquilo me deu uma força tão grande, né? uma disciplina e uma vontade de ir para frente, que eu acho que isso fez com que as coisas acontecessem, né? Mas minha mãe não estava errada de ficar apavorada, não, porque o negócio podia realmente não funcionar, né? E a gente não pode esquecer também que era uma época que não havia internet, não havia meios de um escritor se divulgar, era tudo muito mais difícil, né? Isso foi em 1992. Mal havia celular, mal havia computador, né? A maioria das pessoas não tinha computador em casa, né? Então foi uma... Mas apoiaram, sim, apoiam até hoje. Mas com sempre... Hoje não, que hoje já deu certo, enfim, mas naquela época ficavam muito temerosas que eu fracassasse. Obrigado pela pergunta. Senhor. Não, nunca vi um cadáver. Quer dizer, só as pessoas da minha família que eu fui ao velório, né? Aí eu vi, enfim, eu sempre fui, né? Não, pessoalmente não, graças a Deus, né? Também nunca matei ninguém, não, antes. Né? Nunca cometi assassinato também, só cometi vários na ficção, né? Tem vários, eu ir implacável, morre gente a beça, né? Morte no Colégio é uma pessoa só, né? Não fui eu. Não, mas foram os personagens. Eu nunca matei o diretor. Eu fui, digamos, a mente... Não fale assim dos meus personagens. Meus personagens são pessoas com autonomia. Não, eles são sem vida própria. Não, eu, na verdade, fiz com que um personagem deplorável lá do livro matasse o diretor. Mas eu não falei quem era. Eu só falei que era um personagem deplorável. Ué, uma pessoa que mata o diretor da escola, ele é deplorável. Eu não vou dizer que ele é gente boa. Ele é um personagem deplorável. Não. Eu sou o pior desenhista do país, né? Qualquer criança de 3 anos desenha melhor do que eu. Quem fez os desenhos do Morte no Colégio foi uma dupla chamada Fábio Moon e Gabriel Baez. São 2 irmãos
Eles são premiados, inclusive. O objetivo é esse. Prima Carola? Parece, mas o objetivo é esse. Eu me inspirei nela, a Prima Carola, o Morte no Colégio foi um livro que teve uma inspiração muito grande de contos de fadas, de histórias de fadas, né? O diretor de ser morto por uma pera envenenada, né? É uma alusão à Branca de Neve. Para não ficar tão óbvio, né? A pera é a fruta mais parecida com a maçã que eu conheço, né? Então, coloquei a pera. A Prima Carola ela foi inspirada em duas personagens de fábulas infantis. A madrasta da Cinderela e a Cruella dos 101 Dálmatas. Né? Ela é feia e histérica, né? Assim. O objetivo foi esse, exatamente. Ela é estranhíssima, ela é nervosa, ela é antipática, desagradável. E no segundo volume ela está ainda pior. Tá? Tá, porque o segundo volume se passa 2 meses depois do primeiro, embora tenha sido escrito mais de 10 anos depois. Né? Ela é uma continuação imediata. Esse é o poder da literatura. Olha que coisa fantástica. Ela tem 40 e 11, né, que é o que ela diz, né? Tem 51. E ela continua tendo 51 no livro de Atlântida. Porque senão não vai ter graça o livro. Eu vi que você gostou dela, né? Eu tenho uma enorme simpatia pela Prima Carola, né? Ela desperta esse tipo de ódio em muitos... E por outra parte tem gente que adora ela, que eu queria ser a Prima Carola. Eu falei, não faça isso, né? Tem que ser outra pessoa. Ela continua terrível, né? E no segundo volume ela tá pior. O temperamento está ainda pior, né? Mas no caso ali ele é um... Gostei da sua colocação, né? O tio Fausto foi uma homenagem a um dos meus livros favoritos, que é o Fausto do Goethe, né? Labirinto do Fauno é um filme muito bom. É um filme fantástico, né? Assim, né? Mas ele não lembra muito o Fauno, não, né? Agora, você sabe que o Labirinto do Fauno, também, o Fauno é um personagem da mitologia grega. E o Morte no Colégio é um livro fortemente influenciado pela cultura grega. Toda. Sobretudo os grandes filósofos gregos, né, dos quais eu sou leitor até hoje, né? E foi uma forma também de fazer uma introdução à filosofia para os jovens de hoje, que muitas vezes não conhecem, que vão ainda estudar filosofia. Você começa, claro que eu não falo de filosofia no livro, mas o Platão, que foi um dos grandes filósofos da história, pai do pensamento universal, né, pelo menos do Ocidente, ele foi, através dos relatos dele, que se tomou conhecimento da história de Atlântida. Então foi uma forma também de tocar nesse ponto, né? Eu sou helênico, né? Eu sou um entusiasta da cultura grega, né? Que foi os fundamentos da civilização ocidental que a gente tem ali, né? Tem no Oriente Médio, com as religiões monoteístas, a judaico-cristã, por um lado, e os gregos, o pensamento. Aí você tem os alicerces da nossa cultura ocidental, né? E o pensamento grego, ele é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Você lê, se tiver a oportunidade um dia, vocês, de lerem Platão e Aristóteles, né, principalmente, gente, é um negócio assim, é uma abertura, a cabeça ela se abre de uma forma fantástica. Olha, eu acabei minhas perguntas, só queria complementar que você me lembra Ivan, tipo, 30 anos depois. Quem? Ivan. O Ivan, né? 30 anos depois. Que eu estou com quase 44, Quem sabe, né? Mas ele não foi inspirado em mim, não. Antes que você pense, não. Ele foi inspirado num sobrinho meu. Então você nunca foi na casa da sua prima e nunca ficou preso lá? Isso é bem estranho. Não.
Ainda não. Eu tenho umas primas estranhas, mas eu não... Todo mundo tem, Mas nunca aconteceu isso comigo. Ainda bem que você não me achou parecido com a prima Carola, né? Não, eu sou um pouquinho. Todo escritor é meio estranho, né? Com exceção aqui da Nilma e do Luiz Fernando, né? Eles não são, mas eu sou muito. Sabe por quê? Porque o escritor, ele é uma pessoa... Você tem que ter um componente de estranheza, se não de loucura, para você poder criar um universo paralelo com o universo literário, né? O Rubem Fonseca, que você mencionou na sua palestra, né? Tem uma palestra dele na internet, que ele deu em Portugal, uns anos atrás, que o Rubem Fonseca nunca dá entrevista. Eu nunca tinha ouvido ele falar. E ele falou lá nessa palestra, né, que todos nós, ele falando, tinha vários escritores na mesa, são loucos, somos loucos, né? Aí ele virou, aí tinha um escritor que era um senhorzinho sentado assim, acho que era Eduardo Lourenço, que é um grande escritor português. Ele chegou assim: vocês estão vendo esse meu amigo aqui? Uma carinha de anjo e boa gente, fala mansa, mas não se iludam, é louco, né? Ele foi apontando todos. Então eu sou um pouco estranho, eu assumo isso, não tem problema nenhum, né? Mas é uma estranheza civilizada. Não é aquela estranheza, eu não saio mordendo gente na rua, nem falando sozinho, nada disso. É uma estranheza no sentido de poder me desligar do meu mundo de uma maneira um pouco radical, né? Viajar pela imaginação e depois voltar trazendo essas experiências comigo, né? Aí o escritor que você falou, ele é muito bom, eu tô dando livro dele. Leia, é ótimo, adoro Ganimedes até hoje. Não, qual é o nome do livro? Ah, já li, é ótimo. Leia também 8 minutos dentro de uma fotografia. Esse livro é fantástico. Esse é um livro louco, é uma loucura total, né? Fantástico esse livro. Bem, gente, infelizmente já estamos encerrando. Tem mais uma pergunta do Arthur, mais alguém aqui pra gente... Vamos fazer umas perguntas. Arthur, Felipe e Melissa, vamos fazer umas perguntas mais rápidas. Arthur. Prometo ser rápido. Qual foi o livro que você mais se interessou e gostou de fazer? Todos. Não teve um mais, porque é como você perguntar para sua mãe qual dos seus irmãos... Você tem irmãos? Pois é. Qual o filho que você gosta mais? Ela vai dizer, eu gosto de todos, igual vocês dois. Mesma coisa, o livro, os personagens são todos filhos meus, né? Então eu gosto de todos, eu gostei de fazer todos. Você teve algum marco na sua vida que te incentivou a ser escritor? Desculpa? Um marco importante na sua vida que te incentivou a ser escritor? Ser escritor, um marco, um episódio, assim? Teve. Quando eu assisti uma entrevista do escritor Jorge Amado na televisão, em janeiro de 1992, eu tinha 17 anos. Me encantei com aquela entrevista e naquela noite, eu passei a noite em claro, rabiscando os primeiros apontamentos do primeiro livro que eu comecei a escrever na manhã seguinte. Foi o primeiro que eu publiquei. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta sobre o livro Rubi do Planalto Central. E em que você se inspirou para fazer esse livro? Olha, foi o seguinte, um dos meus melhores amigos, ele é indiano, ele é de família indiana, né? É brasileiro, mas os pais são indianos. E eu queria fazer uma história passada em Brasília, porque o que acontece? Essa série do Casa Mistérios, cada livro se passa numa cidade brasileira, diferente. Esse aqui se passa em Brasília, que é uma cidade que eu conheço bem, e eu tinha que explorar uma vocação da cidade. A cidade é o centro político do país, então, né, eu tive a ideia de colocar uma história em que uma autoridade estrangeira visitava a cidade. Eu queria uma autoridade diferente, eu não queria colocar um presidente, um primeiro-ministro, entendeu? Eu quis colocar uma coisa mais extravagante. Então, um rei, mas não podia ser só um rei, tinha que ser um rei oriental. Aí eu pensei nesse meu amigo, que a gente tinha uma piada que a gente fazia, que eu não posso contar aqui, porque vai demorar muito tempo, né? Que a gente fazia uma piada. Teve uma época que, enfim, a gente inventou, eu tinha uma namorada minha, que há muitos anos, né? Muito antes de eu me casar, era outra moça, mas foi pouco tempo e eu não gostava muito dela, não.
né? Isso. Eu gosto da Denise. Né? Enfim. Foi uma... E ela tinha umas amigas que queriam, né, conhecer um cara bacana, enfim. E aí eu inventei que esse meu amigo que mora nos Estados Unidos, ele era um príncipe descendente de uma dinastia de Marajás na Índia, não sei o quê. Então, era uma brincadeira, elas sabiam o que era, enfim. Então, e aí eu me lembrei desse episódio e falei, vou criar, então, vou transpor essa brincadeira, que foi muitos anos antes, para a criação desse livro. Né? E aí eu criei o Marajá, enfim, a história toda do rubi. Aí fiz a pesquisa para saber qual era a pedra, né, do subsolo da Índia, mais abundante. Você vê que tem muita pesquisa por trás da composição dos meus livros. E os pais esse meu amigo, os pais dele, com quem eu me dou muito bem, me ajudaram muito nos elementos todos que falam da Índia, né? A culinária, a língua, os hábitos, não, a forma de se expressar. E não é só a Índia, né? Porque a Índia é um país de mais de 1 bilhão de habitantes, né? E a cultura muda muito de lugar para lugar. Então tinha que ser daquela parte da Índia de onde veio o Marajá e a família real, né? Então, a ideia toda surgiu disso, né? Quer dizer, eu queria fazer um livro passado na Índia, né? Que tivesse passado na Índia, passado em Brasília, mas com personagens indianos e falando um pouco dessa cultura, né? E uma trama policial que envolvesse a cidade. Quer dizer, o que poderia acontecer nessa história e que me fizesse com que eu situasse a trama em diversos lugares diferentes da cidade, de forma a retratar a cidade da melhor maneira possível na literatura. Bem, então você, fez esse livro especialmente para o seu amigo? Não, eu me inspirei nesse fato, né, do meu amigo, né, dessa brincadeira que a gente fez, mas a história foi, a principal inspiração foi a cidade de Brasília, né? Agora, de que forma eu poderia retratar essa cidade numa trama policial? E aí o roubo do rubi me pareceu uma coisa interessante, porque, como autoridade que iria visitar a cidade em diversos lugares emblemáticos de Brasília, né, que eles iriam circular por ali, como é que a investigação ela aconteceria, né? Então foi muita coisa junta, né? Eu estou falando aqui um pouco depressa, porque eu sei que vocês têm tempo, mas que o tempo já está encerrado. Mas, na verdade, resumindo, foi o seguinte. Primeira coisa foi Brasília, né? A cidade. Depois, a ideia de explorar a vocação da cidade, então uma autoridade estrangeira quis fazer um Marajá indiano. E aí me lembrei dessa história, que se passou muitos anos antes, desse meu amigo, com aquela brincadeira que a gente fez e tal, e a cultura indiana toda que eles conhecem. Ele é meu amigo há quase 30 anos, então eu convivi também muito com essa cultura, então tinha subsídios para colocar no livro, e aí entrou a trama de mistério em que os personagens que vão investigar o sumiço do rubi visitariam lugares interessantes, lugares emblemáticos da cidade para fazer a investigação. Foi isso. Obrigada. Bom, obrigado a você. Desculpa a resposta meio atropelada, tá? Bem, gente, chegamos aqui à última pergunta para encerrar. Vamos lá. Eu vou ser bem rápida. É porque eu queria saber qual é o conselho que o senhor dá a quem deseja escrever um livro. Olha, o conselho é o seguinte. É uma dica, na verdade. Uma dica amiga, né? Em primeiro lugar, escrever o livro, porque a maioria das pessoas que começam a escrever um livro não termina, né? E ter muita paciência e muita perseverança. E autocrítica. Paciência no sentido de que as coisas podem demorar muito para acontecer, né? E paciência e perseverança para escrever uma obra, escrever um livro, depois o outro, né? Isso leva tempo. Autocrítica para ir sempre melhorando, aprimorando a sua escrita, né? Desconfiar muito do próprio texto. Procurar aprimorar, na medida do possível, sempre que der,
né, e melhorando, duvidando muito do seu próprio talento. E ler muito. A leitura é fundamental para o escritor, né? Ela é o treino, ela vai abrindo as portas. Ler livros, inclusive, que não são os livros livros que você leria normalmente. Ler livros de outros gêneros. Ler livros de todos os gêneros. Ler os clássicos. Ler os livros contemporâneos. Ler a literatura popular. Ler a literatura mais sofisticada. Quer dizer, procurar sempre se aprimorar. Como qualquer ofício, a gente tem sempre que buscar melhorar, né? Mas ter muita perseverança. O perseverante, ele consegue as coisas. Obrigado a você. Bem, para encerrar nosso encontro, eu queria convidar a professora Nilma Lacerda para a gente finalizar o Literune. Lembrando que a Biblioteca Monteiro Lobato está aqui disponível, a acesso de vocês. Literatura é uma arte, a arte é livre e a arte é para todos. Nilma. Isso que o Marcelo diz é muito importante. A arte é livre, é o exercício da liberdade humana. Na arte estão as perguntas acerca da própria humanidade. Nós não somos anjos, não somos bonzinhos, nós temos abismos, né, dentro da nossa alma, desejos ruins que algumas vezes se concretizam. E a literatura é esse espaço em que a gente pode se fazer perguntas sobre, né, a legitimidade daqueles desejos, quem é o outro, e nos colocarmos no lugar do outro. Luiz Eduardo disse duas coisas importantíssimas. Uma, nós não somos preparados biologicamente para ler. A leitura não é um ato natural. Natural é beber água, comer, ir ao banheiro, precisar dormir. A leitura é um ato da cultura. A literatura é um ato da cultura humana, assim como construir um prédio é um ato da cultura humana, né? Com a sofisticação com que os humanos constroem. Então, é preciso realmente ter um valor, saber o que a leitura me dá para realizar esse ato. E aí o Luiz Eduardo, ele também nos fala da experiência dele, que é muito semelhante à do Graciliano Ramos. Jovens, nós já estamos acabando. Dá para esperar mais um pouquinho? Dá, jovens, por favor. Mais um pouquinho, por favor. A gente não está num ato nem que toda a liberdade nos é concedida, porque a gente está num ato da cultura escolar. A gente tem alguns limites. Obrigada. Então, o Graciliano Ramos também era um menino que começa a ler por um acaso, porque o pai manda que ele pegue um livro e leia, ele não sabe ler direito, ele tem muito medo, o pai era violento, batia muito nele, mas naquela noite o pai devia ter recebido uma conta antiga, então explicou o que era leitura, o que era aquele romance, e ele ficou fascinado, Luiz Eduardo, pela história de uma família que fugia numa noite tempestuosa, no meio de um bosque europeu, e era perseguida por lobos. E aí ele no dia seguinte continua a ler e mais um pouco e está inteiramente tomado pela leitura e também com ele as notas começaram a melhorar. Um belo dia ele descobre, eu estou sabendo coisas que eu não sabia antes, o que aconteceu? O que aconteceu é que ele era um leitor de literatura, porque na literatura nós temos as informações da cultura humana, da história humana, da sociedade, geografia, história, matemática, etc. Amanhã foi rica, gostamos muito das perguntas feitas, que mostram, inclusive, o que é o ato de leitura, o que é o mistério da literatura, que o Luiz Eduardo já tinha explicado para a gente, né? E aí, quando vocês perguntam, mas ela está viva? O personagem está sempre vivo, o personagem não morre, não tem... Porque não tem atestado de óbito nem de nascimento, porque é um ser feito de palavras. E vocês, então, capturaram e se entregaram bem a esse mistério, né, da leitura literária. Bom, você pode até matá-la no seu desejo, não lendo nunca mais um livro em que ela esteja como personagem. Mas se você ficou tão tocada assim, é porque você está, como o Luiz Eduardo falou, fisgada pela maldade, né? Pelo exótico dessa personagem. Então,
Amanhã foi de troca, foi intensa, a gente é muito grato ao Luiz Eduardo Mata. Este trabalho que acontece porque é fruto de uma equipe, são as bibliotecárias da Biblioteca Monteiro Lobato, são os nossos bolsistas, a professora Márcia de Assis, que tem sido uma parceira inestimável, e eu me lembro da professora Vânia Dutra, com quem a gente começa trabalhos de literatura no Colune já há quase 10 anos. Então, essa história não é uma história nova, é uma história que se intensifica e que cresce e se mantém viva porque vocês estão presentes participando. Então, Luiz Eduardo, muito grata, né, pela sua presença. Vamos lá, Riete, Valéria, Marta, para a gente falar. Sou boa no equilíbrio. Né? É muito simples, mas é nosso carinho, nossa gratidão em termos de primavera de florescimento. E também a professora Márcia de Assis, só a nossa lembrança de afetividade, porque é uma parceira inestimável. E parabéns a vocês que ficaram até o final e dessa forma tão comportada quando já está suando o recreio. Muito grata, parabéns, né, para Luiz Eduardo e para vocês também.